Olá, povo de Deus, graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida. Aqui é seu amigo e servo, apóstolo Alexandre Marques. Hoje estamos juntos novamente para dar continuidade aos nossos estudos. Desta vez, vamos meditar sobre o tema A Casa que Ficou Limpa. Este estudo está baseado no capítulo 11, os versículos 24 ao 26, do Evangelho de Lucas. Olha que o texto sagrado está a nos dizer. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e o não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Queridos, quem não gosta de uma casa limpinha? Quem não gosta de uma casa bem mobiliada, bem arrumada? Eu creio que todos nós apreciamos, porque isso faz parte da saúde, da higiene, faz parte do bem-estar familiar e social. Pois ao longo deste estudo, trataremos de um assunto realmente interessante. Uma das coisas que me atrai a atenção para o texto bíblico em pauta é justamente o versículo que diz: e tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. Encontra a casa limpa, limpinha. Quando começamos a analisar esse texto, devemos observar que a palavra casa está se referindo ao sentido espiritual. Em outras passagens, encontramos a Bíblia dizendo que você e eu somos o templo do Espírito Santo. Cada homem é a habitação de Deus. Assim, o crente é naturalmente a morada onde Cristo está presente. Então, neste texto bíblico, trata-se de uma alusão ao ser humano. E quando a Bíblia diz que, voltando, encontra a casa varrida e ornamentada, significa que esse espírito um dia esteve morando nesta casa. Para ele voltar, é sinal que já habitou nesta casa. Mas o que fez com que ele saísse, que fosse embora? Em primeiro lugar, quando uma pessoa aceita Jesus como seu salvador pessoal. Preste bem atenção, o coração do homem tem um inquilino. Pense nisso, querido. Observe que a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Jesus, em certa ocasião, falando aos fariseus, disse: vocês têm como pai o diabo e querem fazer os seus desígnios. E se o mundo jaz no maligno, e se os homens têm o diabo como pai, significa que Satanás, através desses espíritos malignos, habita no coração do homem. E são esses espíritos que habitam no homem que o impulsionam ao pecado, à miséria, a uma vida degradante de vícios e de tudo aquilo que não presta. É justamente isso que o homem sem Deus pratica. Ele mente, faz as suas falcatruas, procura dar suas escapadinhas. Enfim, esse é o papel do homem sem Deus. Por quê? Porque infelizmente existe um espírito maligno que habita no coração e domina a vida, e faz com que proceda desta forma. Quando tal pessoa ouve falar de Cristo, de Deus, de igreja, esse intruso pula para fora, porque estas coisas são antagônicas a este habitante que está morando no coração do homem. Veja isso, meu querido. E o que expulsa esse intruso? Através da sua palavra, utilizando os seus mensageiros, chega até o coração de um pecador no momento em que ele é convencido
abre o seu coração e aceita Jesus como Salvador. Quando isso acontece, imediatamente o espírito se afasta, bate em retirada, vai embora e, em indo embora, praticamente aquela casa fica limpa, porque aquele espírito imundo que trazia toda a nojeira para a vida e o coração daquela pessoa, crimes, adultérios, roubo, violência, drogas, vícios, tudo isso sai juntamente com ele, porque entra no coração do homem o processo de santificação e purificação. E todas essas coisas vão sendo varridas e tiradas do coração do homem. E então fica com o seu coração limpo. E aquele espírito maligno, afugentado, esse bate em retirada. Preste bem atenção, porque isso pode voltar. Vemos que quando o espírito imundo sai do homem, vai e anda por lugares áridos, procurando o repouso, como não o encontra, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E retornando, encontra-a varrida e ornamentada. O que nos chama a atenção aqui é justamente isso. Quando este espírito maligno retorna, encontra a casa varrida e ornamentada. Mas o que fez com que esse espírito encontrasse a casa varrida e ornamentada? Sabe o que acontece, meu irmão? Quando esse espírito maligno foi expulso da vida do homem, não houve o cuidado necessário de preencher o espaço que ele ocupava, de mobiliar a casa, de colocar coisas boas em seu interior. Preste bem atenção. A quem cabe zelar? Pense nisso. É justamente este cuidado que todos nós precisamos ter. Principalmente e sobretudo, que todo evangelista precisa ter. Não é apenas a questão de você ganhar almas para Jesus e ficar muito contente e limitar-se a dizer: hoje eu ganhei 5 almas para Jesus, ou ganhei 10 pessoas para Jesus. Não, meu querido irmão, não é isso. Quando uma mulher dá à luz a uma criança, ela cuida dessa criança, amamenta, zela por sua higiene e bem-estar, tudo com grande amor. Enfim, quem gera, cuida, e é o que acontece quando ganhamos uma alma para Cristo, ou seja, geramos um novo nascimento. Naquele momento, o espírito que estava em sua vida foi embora, mas não é somente este o papel que nos compete realizar. Temos agora que procurar mobiliar essa casa, encher o espaço vazio que ficou, porque se não preenchermos o local, aquele espírito vai voltar. E ainda trazendo consigo 7 espíritos ainda mais piores do que ele. E afirma a Bíblia que o estado daquele homem será pior do que o primeiro. Lógico, se com apenas um espírito maligno na vida já era um enorme problema, imagina agora com 8. Pense nisso, hein? Ele mais 7 que trouxe consigo. Você pode calcular o que isto significa sobre a vida de uma pessoa. Neste momento, talvez você pergunte para mim: Apóstolo Alexandre, nós temos feito isto, temos ganhado vidas para Cristo, temos trazido as pessoas do mundo, mas será que estamos acertando no cuidado de preencher o espaço que estava vazio? Estamos tendo cuidado de mobiliar esta casa que está vazia agora? O que é que falta? O que é que nós precisamos fazer? Preste bem atenção, meu irmão. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como suficiente Salvador na nossa vida, precisamos entender algo.
Porque nós iremos precisar ter a certeza desta decisão que estamos tomando. Vamos precisar nos certificarmos de que realmente é isso que nós queremos. Pois precisamos analisar bem isso, bem direitinho, se realmente desejamos uma mudança para a nossa vida. Porque é bom que renunciemos agora ou voltemos. Porque depois que conhecermos a verdade, o espírito que ora atormentava, ele vai sair da vida da pessoa, e caso ela não permaneça fiel, saibam que ele irá retornar. E não da mesma maneira que ele estava. Ele irá retornar muito pior do que era, porque virá trazendo consigo outros 7 espíritos imundos. Preste bem atenção, querido. O melhor zelo é a ocupação. Muito bem, é justamente esta orientação que precisamos dar preliminarmente. Porém, o que precisamos fazer em seguida é exatamente preencher o espaço vazio que foi deixado pelo espírito que bateu em retirada. Você me pergunta então, neste momento: mas apóstolo Alexandre, como é que nós podemos fazer com que uma pessoa mobile adequadamente a sua casa espiritual e preencha os espaços vazios da forma correta? Então vamos aqui refletir sobre isso. Primeiro, o espírito. Quero mostrar para você aqui, em primeiro lugar, como é que podemos preencher esse espaço que se encontra na vida das pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. A primeira mobília que você precisa colocar nessa casa está no capítulo 5 de Efésios, versículo 18. Diz a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando a pessoa que você conduziu aos pés de Cristo é levada a se encher da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai preencher aquele espaço vazio, vai tomar conta de cada partícula da vida desta pessoa que acabou de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque a Bíblia Sagrada afirma que nós somos o templo do Espírito Santo, e se o Espírito Santo passa a fazer morada no coração do homem, ele preenche todo o espaço vazio. Aleluia! Então a casa deixou de estar vazia porque já conta com um novo inquilino. Tem agora a presença do Espírito Santo, a presença da Trindade. Passa a ser ocupada, portanto, por esse novo inquilino maravilhoso e sublime, que vai dar forças, poder e autoridade para esta pessoa, colocando-a, mantendo-a em pé. Porque dali a pouco, aquele mesmo espírito maligno vai retornar, e as atribuições serão grandes. As dificuldades que o novo convertido enfrenta são horríveis. É a coisa mais difícil ver uma pessoa aceitar Jesus e não passar por problemas ou dificuldades. Por que isso acontece, apóstolo Alexandre? Porque aquele antigo inquilino,
Ele quer retornar à sua casa. Ele quer arrombar a porta e tentará de todas as formas e irá usar todas as artimanhas possíveis para poder entrar. Mas se a casa estiver ocupada, se estão preenchidos os espaços, ele não terá mais condições de entrar. E eis que a presença do Senhor manterá à distância qualquer espírito maligno que esteja tentando entrar na sua ou em qualquer vida. Portanto, como está em Efésios, enchei-vos do Espírito. Encha-se, meu irmão, do Espírito Santo de Deus. Pois quem se enche do Espírito Santo muda a sua forma de falar. A linguagem que vem para a sua vida agora leva o homem a entoar cânticos espirituais, salmodiar, a amar o próximo. Este novo habitante da sua vida leva-o realmente a uma vida de vitórias, a uma vida plena, uma vida abundante. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Preste bem atenção, meu querido. Para a segunda mobília desta casa, a palavra. Então, em primeiro lugar, leve a pessoa recém-convertida a se encher do Espírito Santo. Em segundo lugar, leiamos em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, o que nos diz a palavra de Deus. É assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É assim: a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. A segunda coisa que precisamos levar as pessoas que ajudamos a converter é que se encham da palavra de Deus. E cada pessoa, depois de ser cheia da palavra de Deus, o que vem através de uma leitura bíblica, de estudos da Bíblia, nos ensinos bíblicos em nossa igreja, nas mensagens proferidas pelos servos de Deus, nos testemunhos que são dados de pessoas que foram um dia libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus. A partir do momento em que a pessoa começa a se encher da palavra de Deus, deixa de existir lugares. Não vai haver mais espaço para que esses espíritos malignos possam entrar novamente na casa. Jamais ocuparão esta casa varrida e ornamentada do jeito que Satanás quer. Não, porque ela estará preenchida com um novo inquilino. Aleluia! Preste bem atenção. A terceira mobília desta casa é a fé. Já existe agora o poder da palavra. Ora, junto com a palavra, diz a Bíblia Sagrada, vem a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sim, meus queridos irmãos, você não pode simplesmente ganhar uma vida. Você tem de fazer a pessoa que você ganhou para Cristo encher-se, em primeiro lugar, do Espírito Santo, em segundo lugar, da palavra de Deus, e em terceiro lugar, estará cheia de fé, a genuína fé, a fé que remove as montanhas, a fé que faz você ver, a fé que o impulsiona a prosseguir. Esta fé precisa tomar conta de todos os recantos da nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre.
É justamente isso que precisamos compreender. Não podemos deixar aqueles espaços vazios, mas temos de preenchê-los com essas coisas preciosas que vêm do alto, que vêm pela palavra de Deus. Preste bem atenção. A quarta mobília desta casa, a mente. Queremos falar em seguida a respeito da quarta mobília que é preciso colocar nesta nova casa, na vida da pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Pois encontramos aqui em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 em diante, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eis aqui este quarto item: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis todas estas maravilhas. Meu querido, preste bem atenção nisso. Renovação da mente. Aquela mente inclinada para o mal, para o pecado, para o vício, para as drogas, para a violência, para os problemas, para as dificuldades. Aquela mente que só pensava em adultério, em prostituição, em coisas obscenas, voltada para literatura e filmes imorais e muitas outras coisas mais. Tal mente tem de ser renovada. Preste bem atenção nisso, meu querido. A Bíblia Sagrada orienta quem já nasceu de novo buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas que são lá do alto. É isso que nós precisamos entender, que temos de levar nossa mente para as coisas eternas, para as coisas santas, para buscar o que é correto, o que é certo, o que é útil, o que é agradável, o que é de boa fama. Essas coisas sim é que devem ocupar a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, que sejam, pois, estas coisas que venham ocupar o nosso pensamento. Precisamos ter a nossa mente voltada, porque quando ocupamos a nossa mente, resguardamos-nos no que diz certo adágio popular: a mente desocupada é a oficina de Satanás. E de fato é. Quando uma pessoa não tem nada na mente, quando não a ocupa com coisas gloriosas, com a presença de Deus, com a meditação na Bíblia, com a meditação nas grandezas de Deus, então a mente fica ociosa. E a mente ociosa dedica-se a pensar em coisas que não prestam, coisas fúteis, coisas pecaminosas, na violência, no pecado, na maquinação do mal. Porém, quando a mente está ocupada com as coisas de Deus, o homem não tem como parar e pensar em coisas erradas, porque tudo aquilo que é de boa fama, é nisso que passa a se ocupar agora a mente e o entendimento do homem. Isto precisamos discernir a cada dia e a cada momento. Meu querido, preencha
todos os espaços da sua vida. Não deixe nada em claro. Preste bem atenção. Nada pode ficar abandonado. Meu irmão, todos os espaços tendem a ser preenchidos, ou preenchidos pelo espírito malignos que retornam, ou preenchidos pelo interessado. Mas quero neste momento falar com você que é um novo convertido, você que vem de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Você já observou a mudança que houve na sua vida? Você já ampliou a sua visão sobre as coisas espirituais? Deus coloca à sua disposição todo o mecanismo necessário para que você tenha, de agora em diante, uma vida cristã efetiva, cheia de coisas que vêm agradar a Deus, por meio das quais você com certeza se sentirá muito bem. A você que é um novo convertido, que muito embora não tenha ninguém por perto, que o ensine e oriente, peço-lhe que procure imediatamente uma igreja que cuide de você, um pastor que te oriente, que cuide de você. Faça isso imediatamente. Que você tenha a presença de companhias que o ajudem a permanecer no caminho para o céu, de modo que possa preencher todo o espaço vazio que foi criado no exato momento em que você aceitou a Jesus como seu Salvador e o espírito adversário se evadiu. Preste atenção nisso. Saibam aferir o valor. A tendência do espírito maligno que saiu da sua vida é voltar. E se ele retornar e encontrar a casa vazia, vai simplesmente trazer consigo outros 7 espíritos malignos. E como sabemos, garante a Bíblia que o novo estado agora há de ser pior que o primeiro. Misericórdia. E não queremos que a sua vida seja pior do que o que já era, que você retorne àquela senda de outrora, mas que você tenha uma vida de vitórias, uma vida abençoada. Porém, para isso, você precisa diligentemente preencher esses espaços. O que é que você está fazendo, meu irmão, com o seu tempo? Passando as horas e horas na frente de um televisor, observando novelas iníquas que vêm lá dos astros da Globo, observando os filmes de violência e sexo produzidos nos Estados Unidos, filmes que nada edificam e levam você a uma imensa degradação. É com isso que você está preenchendo os espaços da sua mente, os espaços da sua vida, com as conversas inapropriadas nos grupos de WhatsApp? Não! Simplesmente você está preparando a casa para recepcionar a volta daqueles espíritos malignos. Saiba, meu querido, o seu estado será pior que o primeiro. Cuidado com o seu tempo. Ocupe o seu tempo com coisas boas. Ocupe esse espaço e tempo com leituras bíblicas. Ocupe esse tempo indo às reuniões da sua igreja. Ocupe esse tempo com coisas que venham edificar a sua alma. Ocupe esse tempo justamente fazendo alguma coisa para o reino de Deus. E assim você verificará a bênção, o poder, a unção de Deus preenchendo
todos os espaços em brancos de sua vida. Meu querido, preste atenção. Quero falar agora com aquelas pessoas que um dia já experimentaram a Jesus Cristo em sua vida, que um dia tiveram Cristo no coração, pessoas que um dia glorificaram a Deus com os dons espirituais na sua vida, pessoas que foram usadas para louvar ao Senhor na igreja, aquelas pessoas que um dia saíram dos grupos de evangelismos, visitando presídios, hospitais e lares, fazendo o culto ao ar livre, mas que infelizmente pararam na caminhada, retrocederam e hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Eu quero falar neste momento com essas pessoas. A sua vida, muito embora não seja degradante, foi acentuadamente modificada porque você se afastou, você se apartou, e você sabe o que é que acontece quando uma pessoa sai da presença de Deus e começa a pecar. O que é que acontece com as pessoas que conhecem a Jesus como seu Salvador, tiveram como seu Salvador, experimentaram as dádivas celestiais, a unção de Deus, e hoje estão afastadas? Preste bem atenção. E aqui quero falar sobre um dos dramas de Davi. Olha isso, meu querido. A Bíblia relata-nos a vida de um homem que foi poderosamente usado por Deus, homem que tinha uma magnífica comunhão com o Senhor e que, entretanto, um dia cometeu um crime, um pecado de adultério, seguido de um homicídio. Este homem depois trouxe um transtorno terrível à sua família, pois os demônios entraram na casa dele com toda a força e encontraram a casa limpa, porque ao se afastar da presença de Deus, Davi, ele mesmo, o homem em questão, deixou amplos espaços vazios, porque quando o Espírito Santo se entristece, as coisas lhe pertencem, ficam totalmente imobilizadas e tende a se afastar da vida da pessoa. Preste bem atenção, meu querido. Olha o efeito do invasor. E nós encontramos a primeira coisa que Davi reconheceu: a alegria desaparecera da sua vida. O Espírito Santo começou a se afastar. O coração de Davi estava entristecido, o espírito estava fraco. Como lutar contra essas forças infernais? Como lutar contra essas coisas que atormentavam e atormentam a vida do ser humano? Que peca, que conhece a salvação, redime-se, mas volta a pecar, repetindo a dura, conquanto verdadeira imagem bíblica da porca levada que volta ao despojador de lama e do cão que volta ao seu vômito. Misericórdia! Esse é o retrato da vida do desviado, daquela pessoa que conheceu Jesus e hoje se afastou da sua presença. A casa está limpa e Satanás está prestes a voltar com seus espíritos imundos para atormentar a sua vida de uma vez por todas. Mas o que constatamos neste momento é que quando Davi reconheceu que seu estado não era mais o mesmo, Davi, percebendo isso, caiu prostrado aos pés do Senhor e disse-lhe naquela hora, conforme registrado no Salmo 51, versículo 11: não
retires de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Sim, meu querido irmão, este Espírito Santo que foi seu companheiro por tanto tempo, este Espírito Santo lhe propiciou momentos de indizível alegria na presença de Deus. Este Espírito Santo que lhe ensinou a Bíblia Sagrada e mostrou o caminho para o céu. Este Espírito Santo que o convenceu do pecado e da justiça e do juízo. Ele pode estar triste nesta hora, e foi justamente isso que aconteceu com Davi, mas ele, quando reconheceu isto, caiu aos pés do Senhor e suplicou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Eita glória! E é isto, meu amado, que você precisa reconhecer neste momento. Não tires de mim, ou retorne-me a alegria, Senhor, da tua salvação. Preste atenção nisto, meu querido. Veja só este homem. Davi um dia cantou na presença de Deus. Este homem um dia conduziu multidões à casa do Senhor. Este homem conduzia o louvor a Deus aonde ele estivesse. A alegria de Davi era uma coisa que contagiava uma nação inteira. Davi contagiava a sua geração. O povo da sua época era contagiado. E ainda hoje aqueles salmos que foram proferidos por ele edificam milhões de pessoas. A alegria deste homem era uma coisa incontida, realmente enfusiante. Ele chegava a pular, a saltar na presença de Deus, a ponto de desfazer-se de sua própria roupa real para pular na presença de Deus. E agora o pecado tomara conta da sua vida, o pecado afastara a Davi. Preste atenção. Davi verifica que sua vida não tinha mais alegria. Cadê aquela alegria espontânea, intensa, contagiante, meu querido? Pense nisso. Pois na vida de Davi ela já não existia mais. E para onde ela foi? O pecado o afastara. Sua vida de desviado eliminar aquela alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Ela desapareceu na vida daquele homem, e então ele pede agora aos pés do Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação. Sim, meu irmão, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que a alegria da salvação do nosso Senhor seja restituída na sua vida. Você que está desviado, distanciado e não vê alegria, você pode passar a noite na mesa de um bar, beber à vontade, pular nas gafinheiras e ir para os bailes funks. Pode passar as noites que quiser na boemia, mas a alegria que você tinha, isso você não tem mais, porque não se encontra numa mesa de bar, não se encontra numa boate, não se encontra na presença de companhias do mundo. A alegria perdida, pois a verdadeira alegria é do Senhor, e a alegria do Senhor que vem do céu, a alegria do Senhor é a nossa força,
e o Senhor quer fazer retornar esta alegria para a sua vida. E para isso, meu querido, basta você hoje mesmo voltar e pedir perdão, cair aos pés do Senhor e dizer ao Senhor: restitui-me a alegria, Senhor, da tua salvação. Oh Deus, preste atenção, meu irmão. O espaço vazio não fica. E se a casa está vazia, a alegria desapareceu. O cântico dos foguetos foi embora. Você está sem nada no coração. Agora, isso é muito propício àquele Espírito que um dia habitou na sua vida. Ele pode voltar a qualquer momento e pode voltar trazendo 7 espíritos imundos junto com ele. Você precisa reconhecer isto. Você precisa despertar agora. Você precisa despertar neste momento. Você precisa, querido, entender o que esse estudo hoje traz para você. Porque você pode cair fulminado agora mesmo e se sucumbir sob o poder desses espíritos malignos que estão querendo perturbar a sua vida. E nunca mais você teve paz, nunca mais teve gozo, nunca mais você teve alegria. Por quê? Porque, meu querido, a verdadeira alegria vem do Senhor. É a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que pode alegrar o nosso coração. E sem Ele, esta alegria não existe. Mas se a sua vida está vazia de alegria, você pode pedir a Deus ainda hoje, agora mesmo, a misericórdia do Senhor, pois ela é grande, é magnífica e poderosa. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Sobretudo, querido, Ele quer retornar essa alegria. Então não deixe esses espaços vazios, porque esses espíritos podem voltar e o seu estado pode acabar sendo pior do que o primeiro. Neste momento, Deus manda para você este brado de alerta através deste estudo. Esta palavra que você precisa utilizar. Peça a Deus neste momento, como o salmista escreveu no versículo 10 do capítulo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É por isto que você tem de clamar agora. É isto que você precisa invocar agora. É isto que você precisa pedir para Deus neste momento. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, um coração limpo, não um coração cheio de rapina, angústia, adultério, violência, um coração que não se dá com ninguém, um coração que maltrata, que magoa e machuca muitas vezes as pessoas que nós amamos tanto. Você tem que pedir para Deus agora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e este Deus, com toda certeza, virá ao seu encontro. Ainda hoje, Ele virá ao teu encontro, a tua necessidade, porque Ele não quer que esta casa, limpa e varrida, esteja livre para quando o espírito maligno voltar, trazendo outros 7 espíritos com ele. Pense nisso, meu querido. Qual é o melhor ocupante dessa casa? Feche a porta, preencha o espaço com a presença de Deus. É isso que você precisa fazer. Crie em mim, ó Deus,
coração puro. Renova dentro de mim um coração inabalável, um espírito inabalável, um espírito que não se perturbe à toa, que não olhe para as coisas dos outros, que não pense ou medite naquilo que o fulano de tal disse ou fez ou deixou de fazer. Porque infelizmente nós encontramos muitas pessoas hoje em dia que se acham afastados da presença de Deus porque foram machucados até mesmo na igreja. Ouviram uma palavra desconfortável, notaram a postura indevida de pessoas da liderança e com isso passaram, na verdade, a olhar para o homem. E assim começaram a olhar para as pessoas, a observar e considerar essas falhas. A solução é pedir para Deus um espírito inabalável, um espírito que não se contagie com essas ou quaisquer notícias, um espírito que não se contamine com as coisas dos homens e do mundo, um espírito que esteja sempre pronto a olhar exclusivamente para Jesus, o autor e consumador da fé. Um espírito que pode perfeitamente renovar todo o nosso ser, todo o nosso viver e fazer de cada um de nós uma pessoa, uma nova criatura. Sim, querido, peça agora mesmo, peça neste precioso momento. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Pense nisso, meu querido. A iniciativa precisa ser sua. Precisamos desse espírito. Precisamos deste poder. Precisamos desta graça em nossas vidas. Você precisa desta presença sublime em seu coração. E o Senhor está disposto a vir ao seu encontro. Basta que você tome a iniciativa de sair da situação em que você se encontra. Você pode dizer: mas apóstolo Alexandre, eu fui muito machucado, eu fui muito maltratado e por isso eu me decepcionei com a igreja, com as pessoas e saí. Não aguentaria mais passar de novo por tudo isso. E eu então lhe respondo: ora, meu filho, enquanto você olhar para as pessoas, enquanto você olhar para o proceder dos outros, você nunca vai se consertar. Mas será completamente diferente se você olhar para Jesus. Ele, o autor e consumador da fé. Ele, o exemplo principal, como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele é aquele padrão que você tem de buscar e contemplar. Em Jesus não há falha, não há defeito. E Ele está aguardando neste momento o seu regresso, aguardando o seu retorno. Como o pai aguardou o filho pródigo, assim Deus espera a sua volta. A porta está aberta. É isto que Ele quer de você. Pense nisso, meu irmão. Veja bem aqui. Quero trazer um exemplo de um caso de retorno. Certa vez um moço cometeu um desatino na sua família, na sua cidade. Ele ficou tão envergonhado que sumiu do mapa. Foi embora, desapareceu como muitos cristãos que se desviam hoje e desaparecem. Mas aquele rapaz um dia caiu em si e disse: esta situação está machucando muito a minha família e eu vou retornar. E quando retornou, continuava ainda tão envergonhado que não quis entrar em casa durante o dia.
Esperou anoitecer para que as pessoas não o vissem e reconhecessem. E assim, ao cair a noite, aproximou-se da casa. Quando ia bater a porta, notou que estava aberta. Ao entrar, viu seu pai sentado na soleira. Ele voltou-se para o pai e disse: Pai, o senhor não fecha a porta quando vai dormir? O que o pai lhe respondeu: Filho, desde o dia em que você saiu de casa, eu nunca mais fechei esta porta. Em todas as noites, ela esteve sempre aberta, esperando o seu retorno. Aleluia. Sim, meu querido irmão, meu querido amigo, você já conheceu Jesus? Você já conheceu Jesus como seu Salvador pessoal? Você que já o teve em sua vida todos os dias. Você se distanciou, foi embora de casa, desapareceu, saiu da comunidade dos santos, da congregação dos santos. Você foi para o mundo, só que agora é hora de voltar. E eu digo-lhe, a hora que você quiser voltar, a porta continua aberta, escancarada pelo seu retorno. O que você precisa é voltar logo. Não fique nesse estado. Não fique nessa situação, porque é muito perigoso. A casa está vazia. Aquele antigo espírito que um dia foi expulso da sua vida pode retornar a qualquer momento, trazendo, como diz a Bíblia, 7 espíritos piores do que ele. Agora pondere que sua vida antes de Jesus já era uma vida difícil, apenas com um espírito maligno a perturbá-lo. Imagine agora a sua vida com 7 espíritos, mais aquele que já era dono da casa, todos retornando. Porque você acha que há tanta gente hoje usada por Satanás? Porque você acha que há pessoas que são perturbadas a vida toda? Por que você acha que o mundo está nesta forma de violência? Por que você acha que há tantos homens que são verdadeiros animais, inescrupulosos, violentos? Você acha que isto vem de Deus? Muitos criminosos que cometem crimes horríveis chegam depois a cair em si e dizem: mas eu cometi isto? Fui eu que fiz isto? Ele nem se lembra. Por quê? Eu me recordo de um acontecimento. Muitos sabem, eu sou policial militar. Certa vez, em atendimento a uma ocorrência, um crime que havia acontecido dentro de um supermercado no bairro Barbosa Laje, aqui na cidade de Juiz de Fora. Nós chegamos no momento em que o homem havia acabado de matar sua esposa. Ele deu alguns tiros nela e ela estava caída ao solo do supermercado, entre os corredores das prateleiras, e nós conseguimos rendê-lo, conseguimos pegar a arma, e a população se revoltou naquele momento, queria ali linchá-lo, e foi uma luta para conseguir sair com ele de dentro do supermercado. No momento que abrimos o xadrez da viatura, não deu nem tempo de eu ficar de fora. Eu tive que entrar dentro do xadrez da viatura com ele para conseguir assim fechar a porta do xadrez.
E o motorista da viatura saiu do local, porque eles queriam até virar a viatura, de tão revoltados que estavam. E ele ficou afastado um pouco do local. Quando chega a mensagem no rádio, eu ainda estava no xadrez da viatura, juntamente com o autor do homicídio. E quando a notícia chegou pelo rádio dizendo: "O Rotan 7326, vítima fatal". E naquele momento eu olhei para aquele homem e fiz a seguinte pergunta para ele: "Você está satisfeito com o que você fez?" E de imediato ele me perguntou: "O que eu fiz, senhor?" Eu falei: "Como assim o que você fez? Você matou a sua mulher, você deu 2 tiros na sua mulher." E naquele momento, meu irmão, logo veio o desespero dele. A primeira coisa que ele foi fazer foi gritar: "Meu Deus, o que eu fiz, meu Deus? Como que eu pude fazer isso?" E logo em seguida, o diabo manifestou nele e deu aquela risada do cão. E depois saiu dele novamente, deixando aquele homem na sua sã consciência e ter que carregar para o resto da vida esse terrível fardo. Muitos criminosos que cometeram crimes horríveis como esse chegaram depois a cair em si. Eles nem se lembravam o que haviam feito. Sabe por quê? Porque eles simplesmente serviram de cavalo para o diabo. Foram usados por potestades malignas, por demônios cruéis que atingem o ser humano e fazem com ele que ele proceda desta forma. Então, meu querido, cuidado para que o seu estado não seja pior do que o primeiro. Não é isso que o Senhor quer de você. Não é isso que Deus quer que aconteça com você. E Ele quer que hoje mesmo você volte à presença do Pai. Ele quer que você volte à presença dEle. E talvez, se você estagnou, preste atenção. Eu quero te alertar agora. Você que é um crente no Senhor, crente sincero, que está na presença de Deus. Você naturalmente conhece o dom de Deus, mas talvez o tempo que você tem de crente hoje já fez com que se acomodasse, ficasse quieto, sossegasse. Você está satisfeito com o que é. Vai à igreja, volta, paga o seu dízimo, volta para casa e o tempo vai passando e você vai simplesmente segurando as pontas. Colocou objetos e mobílias na sua casa e dali, pronto, não se preocupou com mais nada. Preste bem atenção, você está correndo muito perigo. Quero dizer-lhe que a Bíblia declara que Deus não dá o seu espírito sob medida. Como se dissesse: vou dar aqui uma tampinha do meu espírito para o fulano, meu litro para o ciclano.
1 litro para aquele outro ali. Deus não dá o Espírito dele sob medida, não. Você sabe quem é que faz a medida? É o próprio homem. É a própria pessoa. Porque quanto mais você busca, mais acha. Quanto mais você bate, mais as coisas se abrem. Quanto mais você vai atrás, mais encontra. Aleluia! Ei, xaramandarafás. O que você precisa fazer é despertar desta situação em que você vive. Você está tão conformado com o jeito que você é, que nem se preocupa. Meu querido, Deus não quer que você seja apenas espectador. Porque muitas pessoas estão sendo usadas por Deus, usadas poderosamente, e você só fica olhando as coisas acontecer. Você só fica de longe observando as coisas, lá bem distante. E não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você busque este poder, esta glória, esta unção, estes dons, para que você também seja usado em suas mãos. Preencha todos os espaços da sua vida, não deixe nada em claro, porque como toda certeza, você vai sentir cada vez mais a unção, o poder, a graça de Deus na sua vida. Aquele que busca acha, aquele que bate abre, e o Senhor está disposto a dar a você a boa medida, recalcada, transbordando, derramando. É isto que Ele quer fazer por você. Portanto, meu querido, levanta e anda, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Precisamos sair desta situação e buscar o poder. Deus quer levantar um exército, mas Ele quer levantar um exército de homens que sejam voluntários, disponíveis, dispostos a fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você reaja a esse teu momento terrível. Que você preencha a sua casa. E que você se liberte de todo mal em nome de Jesus. Foi para isso que Cristo entregou a sua vida. Para morrer por você. Para que eu e você fôssemos livres. Pense nisso. Que Deus te abençoe. E que a tua casa esteja cheia das coisas de Deus. Casa limpa, adornada, varrida e cheia das ações, cheia das canções, cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Até mais. Até o próximo estudo. Medite, pense em tudo que você ouviu aqui através deste estudo. Que Deus te abençoe.